Meus amados, como vocês estão? Maravilhosos vocês estão, né, meus amados? Ao redor do mundo, a todos vocês aí já esperando a volta do nosso Senhor. Dá pra gente sentir isso, né? É um sonho maravilhoso, umas mensagens maravilhosas que o nosso Deus, o teu Deus, aquele aqui, ó. Ele olhando pra você aqui, ó. Chamando você. Vamos ser gentis, amados, vamos ser gentis. E novamente, muito linda essa mensagem do amor incondicional que a nossa irmã tem dado para ele, né? Muito, muito lindo isso. É claro, isso não é nada assim que nossa coisa que fazemos. O amor, tudo é baseado no seu coração, Senhor. Sejam bem-vindos ao canal Os Mistérios de Deus, o canal do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo aqui é feito para a glória dele, a glória dele somente. E para os novos, então, que você entra osmisteriosdedeus.com, se você for aqui na história de Jesus, tá? E você pode ver aqui os sonhos. Cada um desses aqui é um sonho, né? E olha só, tem vários e vários e vários, aqueles que têm estado nesse canal por muitos anos. A lista só está crescendo, crescendo. E estamos chegando já no finalzinho, né? No finalzinho de tudo. Logo, esse trabalho vai chegar a um fim. Logo, né? Assim como da nossa irmã Erin também, né? Fomos chamados para fazer um trabalho, o trabalho está chegando ao fim. Mas ainda tem muito que correr ainda tem muito. E o próximo História do Senhor é 550. Muito encorajante essa História do Senhor. Ele já fez mensagens assim antes, da não perca o barco, não isso, aquilo outro, agora é soltando uma. Todos a bordo, trem 222, agora pronto para partir. Eu tenho certeza que tem um significado esse 222, só que eu não sei o que é, mas eu acho que tem um significado isso. Mas aqui está o Senhor dando mensagem. Agradecemos ao Senhor. O Senhor está aqui ouvindo, agradecemos ao Senhor pelas suas mensagens. Como o Senhor mesmo fala, né? Para aqueles que querem ouvir, né? Eu demorei um tempo para isso. Eu ficava até chateado que algumas pessoas não estavam vindo, mas o Senhor tem me mostrado isso, ele é assim também. A mensagem é para os que querem ouvir. Ele vai ficar um pouco longo, talvez. Eu talvez vou fazer duas partes, porque há muito o que falar aqui, tá? E olha só, ele soltou uma de pastor, falou de pastor, e eu olhei essa mensagem, foi um dia depois que eu fiz, que foi do live, que eu tinha falado para os pastores, que são os remanescentes, para serem gentis. Ele soltou uma também dos pastores. Ele vai chegar lá ainda. 550, todos a bordo, trem 222, agora pronto para partir. Eu vou seguir aqui, que eu lembrar eu falo. Isso aqui, aqui, olha só, eu vou ler isso aqui, porque isso aqui, esse sonho que ela teve, tem muito a ver com todo um de nós, todos nós, tá? Então eu vou ler ele, é por isso que eu acho que vai dar duas partes esse vídeo, porque há muita coisa linda que o Senhor quer mostrar para nós, o amor dele que ele tem conosco. E ela estava então nessa estação de alta tecnologia, esperando a chegada de um tipo de transporte, e era um trem. Depois ela falou que nessa as pessoas estavam ficando inquietas, pois havia muitos atrasos, né? Inquietas, pois o Senhor não está vindo, ou que eles percebiam ser. Nossa irmã falou, haveria um anúncio periódico feito para tentar elevar nossos espíritos. Aqui está o Senhor demonstrando o amor para os seus filhos, né? Dizendo assim, fica no barco, não sai ainda, estamos chegando, fica no barco. Mas é claro, alguns não ouviram, ele vai falar isso aqui. O chefe da estação fala, o trem está chegando. Isso aqui tá, ninguém sabe quando está chegando. E ele disse, vamos continuar falando. As atualizações foram vagas, o dia se transformou em noite em dia, tudo. A inquietação do povo agora se misturava a um desânimo crescente. Agora era inverno e muitos estavam cansados. Gente, a gente está no inverno aqui nos Estados Unidos, hein? Diversos argumentos se interromperam periodicamente na multidão. Então percebi que conhecia duas pessoas na multidão que estavam discutindo, e eram os dois filhos dela, um discutindo com o outro, estavam muito desanimados. Eles eram rudes um com o outro. O gerente da ação percebeu o aumento da indisciplina da multidão e saiu em seu uniforme completo. E aqui o gerente da estação falou, por favor, fique calmo, o trem está chegando. Isso tem muito até a ver com profecia sobre isso, né? O Senhor está demorando, o Senhor está demorando.
E ele aqui continua: enquanto os poucos que estavam inquietos faziam parecer que muitos mais estavam, a maioria simplesmente não disse nada e permaneceu paciente, embora fosse evidente para o gerente da estação que o trem ainda estava no horário correto. Ninguém além dele sabia a hora real em que o trem chegaria. Eu olhei para os monitores de vídeo, duas mensagens piscavam frequentemente: o trem está no horário, o trem está chegando em breve. Enquanto alguns permaneciam bem acordados, enquanto a noite avançava, outros estavam começando a cochilar. Olha só, quanto a mim, meu espírito estava comovido e eu estava em estado de alerta máximo. Se você tem estado nesse canal, você vai ver que muitas dessas coisas que vai ser falado aqui aconteceu já, até mesmo nesse canal, quando progredimos, 4 anos atrás que ele apareceu, ou por aí. As pessoas desanimadas. Alguns saíram, o Espírito Santo, o Senhor tentou trazer elas de volta, elas não voltaram. E assim continuou, né? Aqui continuou, o grupo estava comigo, minha família e o site, ela tem um site dela, que é o Pardal. Já estava esperando por muito tempo por esse trem. E há muitos de vocês aí, nesse site aqui, dos Mistérios de Deus, que estamos aí esperando pelo Senhor já há um bom tempo. Ela mais do que eu. Ela abriu o site dela, acredito que em 2012. Não estou muito certo. Então, continuando aqui ainda, às 4 horas da manhã, uma máquina de limpeza de trilhos antiquada com 2 homens bombeando o dispositivo entrou na estação. Um dos homens da máquina de limpeza fez um anúncio alto e agitou a multidão, agora otimista e totalmente desperta. Olha que oração, 4 horas da manhã, o que o Senhor fala? A sua salvação vem no raiar do sol, não foi isso que ele falou? O homem, prepare o caminho para o trem não está muito atrás de nós. Glória a Deus. Decidi dar uma olhada ao meu redor, o chão estava coberto de neve. Então, aqui, gente, nos Estados Unidos, está pura neve. Cada vez ficando pior, porque quando vai chegando em janeiro, cai a neve forte mesmo. Gostaria de falar também muitas mensagens que eu estou ouvindo aqui de outros profetas falando muita coisa prestes a acontecer, tá? A quebra da economia, a invasão, etc, etc, etc. E é daí a razão da qual o Senhor vai revelar os seus filhos quando essas coisas, esses desastres estão acontecendo. Ele vai levantar seus filhos para ajudar o pessoal, né? É por isso que eles vão ser levantados, não é isso? Em estado de desespero da população. E vão começar a salvar almas, como o Senhor falou, por 3 anos, tempo e tempos. As luzes distantes da cidade, no vale abaixo de nós, eram brilhantes. Chegaram vários pássaros, aproximei de um pássaro, já que estava quase amanhecendo, fazia sentido que os pássaros estivessem se reunindo. Ela fala aqui dos pássaros, que ela levantou a mão e os pássaros pousaram nela. Continuando aqui, então, o Senhor voltou para a estação, falou, ele estava vestido tão, mas o gerente da estação falou, todos acordados, o trem está entrando na estação. Nosso trem finalmente chegou e ele entrou na estação e logo parou. Muito interessante isso que o Senhor está falando, né? Gerente da estação, o trem 222 já está na estação, todos a bordo, o trem 222 agora está pronto para partir. Todos aqueles com ingresso já podem embarcar. Preparem-se para a maior aventura de suas vidas. Pessoal, olha que maravilha é o Senhor, né? Olha que maravilha é o Senhor. Ele já passou várias mensagens sobre isso. Uma que ele passou, que eu peguei, que ele tem a mensagem, que ele fala que vai valer a pena cada minuto sofrido. Realmente inacreditável. Essas pessoas, tá, gente? É difícil falar quem são. É claro que todo cristão acha que é ele. Até o João, né? Mas certamente esses aqui que o Senhor tem chamado, a Erim, certamente uma delas, vão andar essa terra por 3 anos, o Senhor vivendo dentro deles, fazendo grandes milagres, ele tem falado que nada será impossível para eles. E eles vão salvar a alma ao redor do mundo. E agora, nesse tempo aqui, muitos agora estavam pulando de empolgação, houve uma grande festa, porque todos que estavam esperando comigo tinham portadores de bilhetes. Maravilha, né? Então, aqui parece realmente que muitas das pessoas que estão no site dela, que vêm acompanhando ela, nunca perderam a fé.
e todos eles têm esses bilhetes. Todos estavam alegres, abismados. Eu descrevia isso melhor como empolgação infantil. Muitos estavam se abraçando, uma banda começou a tocar, quer dizer, uma coisa muito, muito linda. A música era o volume perfeito. A música e os aplausos devem ter acordado aqueles que dormiam no vale abaixo. Olha só. Então, esse grupo de pessoas. Olha, isso aqui não é surpresa não, tá, gente? Isso aqui não é surpresa. Há um grupo de pessoas realmente que, vamos dizer assim, pensam que são cristãos, que estão no caminho, e o Senhor tem alertado eles por anos, tá, gente? Por anos e anos e anos, que eles não estavam no caminho, não estavam ouvindo o Senhor. Há várias e várias mensagens sobre isso, tá? E novamente ele está falando aqui agora que vai haver esse grupo. O Senhor falou também. O Senhor falou também várias vezes que depois que os filhos deles for levantados, vai ter muitos que vão ficar com inveja, vão falar que é demônio, etc. Muita raiva. E ele deu aqui um exemplo sobre isso. Né? Ele deu aqui um exemplo sobre isso. Há um grupo de pessoas que são selecionadas pelo Senhor, já foram selecionadas pelo Senhor e só estão esperando. Continuando aqui, fala, eles não tinham ingresso, estavam muito chateados com isso. Então aqui está esse grupo de pessoas, cristãos, né? Pastores cristãos e cristãos que não tinham o ticket. E continuando aqui, enquanto eles foram sobrenaturalmente impedidos de entrar no perímetro da estação de trem, eu ainda podia ouvir suas reclamações. O gerente da estação saiu e conversou com quem não tinha ingressos. Pude ver que uma pessoa particularmente barulhenta era o pastor. Olha só. Interessante isso realmente, né? Interessante que quando eu fiquei inspirado em falar dos pastores no último live, no sábado, depois de muitas confirmações até no live, agora vem o Senhor um dia depois e fala sobre o pastor novamente. O pastor aqui fala, ei, espere, passei todo o tempo orando com a minha igreja. Tá, gente? Então, eu tento falar isso aqui, muitas pessoas, isso aqui são pessoas que têm a Bíblia, são pessoas que falam da Bíblia, são pessoas que falam das Escrituras, são pessoas que pregam as Escrituras. Eu tento falar isso aqui, já tentei falar isso aqui por anos e anos e anos, e as pessoas, você está diminuindo a Escritura. Não estou. A Escritura, você tem que ter o Espírito, você tem que ter no coração do Senhor. Você tem que estar no coração do Senhor para o Espírito te dar a revelação desse livro. E eu tento falar isso aqui várias vezes, muitas pessoas ficaram com raiva de mim, mas é a verdade, agora o Senhor vem e fala realmente demais, eloquentemente sobre isso, né? Então, por favor, ou quando você olhar aqui, é pastor cristão, tá? Não é coisa de coisa que não é cristão, ele está falando de gente que é cristão, olha, o pastor falando aqui, essas pessoas não estavam, ela falou, muitas das pessoas são pecadores, aqui é o pastor acusando as pessoas. Eles não deveriam ter ingressos, muitos deles nem vão à igreja. Então aqui está o pastor achando que tinha o bolo, que tinha tudo na vida, que tinha o Senhor, etc, 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 porque era dono de igreja, né, etc, etc, etc. Acabou que ele estava fora da corrida, ele não estava na corrida, mas há mais coisas tristes aqui, tá? Mais coisa triste aqui. Há realmente pastores que usam as Escrituras para pisarem na garganta dos irmãos. Isso acontece frequentemente. Eu não estou falando do fato de você falar uma palavra errada e machucar alguém, né? Porque aí quem já fez isso, levanta a mão. O João é o primeiro a falar, né? Eu estou falando de um estado de atitude, tá, gente? Um estado de atitude que a pessoa simplesmente acha, porque tem esse cargo de pastor, pode realmente pisar na garganta das pessoas, principalmente daqueles que estão no mesmo barco, principalmente. Então, como o Senhor tem falado várias e várias vezes, meus filhos, sejam gentis. E aqui está o Senhor novamente. O gerente da estação falou, são titulares de bilhetes credenciados, os seus ingressos custam tudo para eles. Eles pagaram por eles e não podem ser negociados. Então, muito cuidado aqui, muito cuidado. Eu gostaria, muito cuidado, tá? Muito cuidado da maneira da qual
Tudo, gente, rescinde do coração. E só o Senhor, o Criador de você, o Criador de todos nós, o Criador de todas as coisas, só Ele pode ler o coração. Só Ele. Porque, dependendo da situação, às vezes você faz uma coisa, mas Ele olha o coração e vê, não, Ele não queria fazer isso, mas saiu dessa forma, Ele vem e te perdoa. E Ele vê as coisas, né? Então, isso não é para nós julgarmos. Mas há muito, muito cuidado, e eu já conversei já tem anos, né, gente, que eu converso, e tem muita gente que sai da noiva onde estamos aqui e vão para a igreja no mundo. Eles simplesmente jogam tudo e vão para a igreja no mundo. Eu não estou aqui para julgar ninguém, o que eu estou falando, abre o olho. Abre o olho principalmente do seu pastor, né? Abre o olho, esse tipo de pessoas são agressivos, não são, etc, etc, etc. Olha, gente, a quantidade de escritura que você sabe não te dá necessariamente um ingresso para o céu, tá? Já falei isso aqui várias e várias e várias vezes. Há realmente muitas pessoas que passaram por muitos tipos de escola, isso, aquilo, outro, que pensam realmente que o entender das escrituras paveia o caminho para o céu. Isso não é verdade, viu, gente? Isso não é verdade. Fala até mesmo nas escrituras que ele lê, né? Eu não estou falando, não colocando por baixo de jeito nenhum as palavras do Senhor. O que eu estou falando só é que há pessoas que se preocupam tanto com as escrituras que esquecem o coração. Esquecem o coração do Senhor. E o Senhor é tudo a respeito do coração, gente. Aqui, ó, até mesmo o pastor dá um exemplo aqui, ó. Eles nem mesmo vão para a igreja. Quem que é esse grupo de pessoas que foram selecionados pelo pastor, pelo Senhor? Tudo rescinde do coração. E é claro, você estando no coração do Senhor, a Bíblia começa a bater como um coração. Não é isso que deu um sonho que ela falou? Mas acontece, e eu não estou julgando ninguém. Acontece nos anos que eu estou fazendo isso que realmente as pessoas focalizam nas escrituras tanto que esquecem o coração do Senhor. Esquecem os corações dos irmãos. Então pregam a palavra e oram ao Senhor e viram as costas e pisam na garganta de uma pessoa. Numa boa? Olha só. Isso aqui eu só estou falando para abrir o olho. Abre o olho com isso, tá, gente? Abre o olho com isso. Eu não sou o Senhor, eu não estou te julgando, mas se você tem essa tendência de simplesmente pisar na cabeça das pessoas porque você tem esse conhecimento todo, fique de olho aberto. Eu não estou falando nada, somente isso, fique de olho aberto. Então aqui está interessante o senhor ter falado isso, né? Um dia depois que eu fiz 2 filmes na live falando, pastores, sejam gentis. O que acontece? Eu falei na live, o que acontece? O Senhor traz um pastor desse para dar uma pessoa com esse tipo de atitude no mundo. Todas as coisas que as pessoas vão ver esse pastor falando isso, falando aquilo, pisando na garganta de um, pisando na garganta do outro. Eles vão blasfemar o nome do Senhor no céu. Não é isso? Claro que é, isso tem acontecido. Vão blasfemar. Eu falei e eu vou continuar falando, e eu acredito que essa é a vontade do Senhor, que nós estamos na beirada. Realmente, gente, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você vira, cuidado com tudo, porque no final disso tudo não é a seu respeito, é a respeito do Senhor. Que tipo de atitude você tem? Você vai deixar de andar com os irmãos porque eles têm mais pecado do que você? Tá brincando? Eu sei que isso acontece. Tá brincando? O João fala coisa que ninguém entende, não mandar com ele não, tá com demônio. Isso acontece, gente. Eu tô rindo, mas é uma lástima. É uma lástima realmente, né? Então abrem o olho, meus irmãos, abrem o olho. O Senhor está chegando. O Senhor fala claramente, organiza a sua casa, limpa a sua casa. Não é o fato que ele já falou aqui, não é o fato da gente querer a gente ser perfeitos, né? Não é esse fato. É o fato de tudo rescinde do coração. Não é isso? O nosso inimigo sabe a Bíblia de ponta a ponta, isso não dá nem um pingo de amor a ele. Tudo rescinde do coração.
Falei demais sobre isso, eu acho que o Senhor está falando isso para dar esse ponto. Certamente Ele está tocando nesse teclado. Vamos ser gentis, até mesmo quando corrigir as pessoas, os irmãos. Vamos ser gentis, fazer com gentileza, gente. Continuando então, olha só, a multidão enfurecida decidiu então ficar nos trilhos fora da estação para impedir que o trem passasse. Aqui está o trem então com os filhos do Senhor que Ele tem selecionado. O gerente da estação ignorou suas travessuras e continuou a carregar os portadores de bilhete no trem. Quando o trem estava totalmente carregado com os últimos portadores de passagem, um som de trombeta soprando encheu o ar. O gerente da estação voltou para fazer o anúncio e aqui está o gerente falando que o trem estava saindo. Uma vez que a porta fechou, né, gente? Olha, eu tenho passado por isso ano após ano, o Senhor avisando, o Senhor alertando, o Senhor alertando, o Senhor alertando. O Espírito Santo até falou, estava chateado, e o Senhor chateado que as pessoas simplesmente não queriam ouvir. Isso foi uns tempos atrás, eu acredito que aconteceu a mesma coisa aqui. Eu não falei para você que os alertas iam acabar? Não foi isso? Agora eu lembrei agora, não tem umas 3 semanas? O Senhor alertando, parou os alertas. Por quê? Porque eu acredito, é o João falando, que as decisões foram tomadas. Né? O Senhor tem o tempo dele, né? Ele vai te dando, ele dá tempo pra gente, dá tempo pra gente, e mais ele tem que continuar, né? Fazer as coisas dele. Continuando aqui, eu vou mostrar uma coisa ainda mais triste do que isso, ó. Agora havia milhares de pessoas furiosas em torno do trem para tentar impedi-lo, então é muita gente mesmo. A máquina de peso começou a brilhar sobrenaturalmente, a máquina que saiu na frente do trem não era mais guarnecida por homens, mas somente pelo Espírito. Em um instante, a multidão desapareceu. A pista agora estava completamente livre para a partida. Usando uma audição sobrenaturalmente fornecida pela ocasião, eu então ouvi o som da... Olha aqui, gente, por favor. O som da multidão indo atrás de seus pregadores. Plural, por favor. Plural. No vale abaixo. Eles ficaram muito chateados ou muito tristes com todas as falsas doutrinas que haviam sido ensinadas por eles. De onde eles tiraram essas falsas doutrinas? Diretamente da Bíblia, claro, são pastores cristãos, você não precisava falar deles. O que o Senhor falou? Você procura nas Escrituras para ver, achando que nas Escrituras tem vida eterna. Né? Coração do Senhor, coração, tudo rescinde do coração. Você tem estado aqui com o Senhor há muito tempo, você vai ver que tudo rescinde do coração. E aí, essas coisas acontecendo, as palavras dele tornam-se vida para você, porque você vem dele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, eu queria passar esse alerta, eu senti em fazer isso, eu já venho fazer isso há um tempo, alertando realmente que isso pode acontecer, e vai acontecer, né, gente? Vai acontecer. Muito bem, então, eu tenho falado sobre isso aqui, eu vou falar mais ainda, gente. Fiquem de olho aberto sobre todas essas coisas. Vamos ser gentis uns com os outros, vamos amar uns com os outros. Por favor, se algum sabe menos que você, seja gentil. Se algum não faz alguma coisa que você não gosta, seja gentil. Se tem que haver algum tipo de falar, algum tipo de disciplinar, de a coisa que está na Bíblia, você vai no seu irmão e seja gentil, por favor. Seja gentil. Se você não consegue ser gentil com aquele que está no caminho com você, como você vai ser com o perdido? Aquele que nunca ouviu falar no Senhor, como você vai ser?